Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia e estou aqui para mais uma dica em minutos. No vídeo de hoje vou falar sobre o concreto com aditivo autocicatrizante, mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, como sabemos, o concreto é o material manufaturado mais produzido pelo homem. Para você ter ordem de grandeza, o total de concreto produzido por ano dá uma média de 3 toneladas por habitante na Terra. É muita coisa. E outro detalhe importante é que 80% das estruturas de concreto armados danificadas têm como origem a corrosão. Então veja como deveria ser importante a preocupação com essa porosidade e com essas fissuras no nosso concreto armado. Não apenas nas estruturas que a gente quer conter um líquido ou nas estruturas que não quer que o líquido entre, como também nas vigas, pilares, lajes, fundações, em regiões principalmente agressivas, como é a zona litorânea, zona industrial ou mesmo uma grande cidade, que tem muito dióxido de carbono. Então veja que estes detalhes é que fazem a diferença na durabilidade da estrutura, preocupação com essa permeabilidade do concreto. Por isso que no vídeo passado nós falamos da autocicatrização do concreto, que ela só pega as fissuras de 0,1 a 0,2 milímetros. Então veja, neste vídeo de hoje nós vamos falar com fissuras maiores, com aberturas maiores dessas fissuras. Por isso lançamos mão do aditivo redutor de permeabilidade. E o que é que esse aditivo faz? Uma mistura de componentes ativos em pó que reage com a umidade no concreto para catalisar uma estrutura cristalina insolúvel. Ou seja, ele utiliza a água como catalisador e reage com os subprodutos da hidratação do cimento, ou seja, hidróxido de cálcio, sais minerais, óxidos minerais, partículas de cimentos não hidratadas ou parcialmente hidratadas para formar cristais, ou seja, uma rede cristalina, como se fosse uma teia, que vai entrando, que vai colmatando esses poros, esses vazios, esses capilares. Ou seja, os milhões de cristais formados selam os poros, capilares e fissuras de retração da penetração da água. Como é que é mais ou menos esse processo? Vamos imaginar aqui que você tem esse reservatório que você fez com concreto com aditivo redutor de permeabilidade. Não vamos preocupar aqui com junta fria de concretagem, não vamos preocupar com nada. Nós estamos falando apenas desse aditivo redutor de permeabilidade, ok? Então imagine que aqui você tem uma fissura. Então você construiu uma fissura que você não viu, uma fissura de 0,3, 0,2, 0,4 milímetros, está lá aquela fissura. Quando você enche o seu reservatório, então o que vai acontecer? A água vai escapar por aqui. Então, quando a água chega, aí começa o processo de cristalização. Como nós falamos, ele utiliza a água como catalisador. E onde está essa água? Essa água está exatamente nos vazios. E como você tem aqui o concreto que tem o aditivo, o que vai acontecer? Ele começa a formar aquela rede de cristais e selar essa fissura. Só que não é assim automaticamente. Ele sela durante um certo tempo, porque vai ter todo o processo de reação. Nós sabemos que o nosso concreto, ele não reage automaticamente, né? Você lança o concreto, ele começa a reagir, pegar resistência. Mesma coisa esse cristalizante. Quando a água chega no processo, aí ele começa a reagir com subprodutos da hidratação do cimento, hidróxido de cálcio, os sais minerais, os óxidos minerais, as partículas de cimento não hidratadas e parcialmente hidratadas. Então ele começa o processo e os cristais vão se formando paulatinamente e vedando a passagem da água. Mas isso leva em torno de 15 a 20 dias. Ou seja, se você olhar aqui, você fez um reservatório, encheu, ele começa a vazar. Ele foi feito com aditivo redutor de permeabilidade. Com o tempo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 dias, começa o quê? O processo da cristalização nos capilares, nos poros, começa a se formar e eliminar esses vazios. Agora, tem um pequeno detalhe. Ele só consegue atuar até fissuras de 0,4 milímetros. Então você veja, no vídeo passado nós falamos de 0,1 a 0,2. E nesse aqui, tem até empresas que já falam em 0,5 milímetros. Mas vamos ficar entre 0,4, que é a média que se fala, mas 0,4 a 0,5 milímetros, ok? Então você veja que é muito pouco também, é muito pequena. Mas a gente tem que entender que se a gente for na norma, o que é que a norma diz? Ela só permite fissuras de 0,1 milímetros para peças não protegidas em meio agressivos, 0,2 milímetros para peças não protegidas em meio não agressivos, ou seja, você percebe que nesses dois casos da norma, a autocicatrização do concreto
já resolve esse problema. Então, com o tempo, ela vai lá e vai formar, né, a carbonatação, como nós falamos, de todo o processo, ela vai lá e faz a cristalização e fecha esses vazios. E a norma permite 0,3 milímetros para peças não protegidas. Então, você veja que o aditivo redutor de permeabilidade, ele absorve todas as fissuras permitidas pela norma. Então, não é problema do aditivo redutor de permeabilidade se você tem uma fissura maior do que o 0,4 milímetros. Você que executou o concreto mal feito. Você que deu problema para o concreto ter mais fissuras maiores do que é permitida pela norma. Então, é aí que eu sempre falo, é importante você conhecer as etapas, os detalhes das etapas da execução da estrutura do concreto armado, para que você consiga colocar o range de fissuras com as aberturas conforme a norma. Então, se você tem o interesse de conhecer esses detalhes, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo, onde tem o meu curso online, que eu falo vários detalhes para que você tenha um concreto com muito mais qualidade, com fissuras com muito menos aberturas, consequentemente, com o tempo de vida útil muito melhor, tá? Então, veja o que acontece aqui. Então, quando você faz aquele concreto que eu falei, então, se você for um reservatório, ele vai proteger pela pressão positiva. Então vai ter toda a pressão positiva nas paredes e ele vai resistir, claro que aquele sistema. Vai entrar água, vai começar a fazer os cristais e vai acabar o vazamento em 15 dias. Então você não vai ter nem possibilidade de ter corrosão nessa estrutura. E caso seja um subsolo, ele vai ter resistência à pressão negativa, pressão altíssima negativa. Então você vê que a execução de um concreto com aditivo redutor de permeabilidade, você aumenta a possibilidade de colmatar fissuras com até 0,5 milímetros, 0,4 a 0,5 milímetros. Aí você pode me perguntar, sim, mas e aquele concreto que fissura mais do que 0,4 milímetros, chegar a 2 milímetros, existe alguma possibilidade de a gente ter um concreto autocicatrizante? Aí vai ser motivo do nosso próximo vídeo, onde vamos falar alguns desenvolvimentos que estão sendo feitos no mundo para que a gente também consiga um concreto autocicatrizante com fissuras maiores, ok? Então era isso que eu queria falar sobre aditivo redutor de permeabilidade. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ajude o canal a crescer. Não vai lhe proporcionar nenhum custo, tudo é free, é o canal do YouTube. Você só está ajudando o canal, aumentando a visibilidade dos nossos vídeos, aumentando a troca de informações. Isso vai ajudar bastante a nossa engenharia, porque essa troca de informações faz com que a gente comece a ver como a gente pode fazer uma obra com muito mais qualidade. E ative o sininho, todas as vezes que o vídeo entrar, você vai ser notificado. E então, eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.